Terceiro ano, Ciências, volume 3, da página 16 até a página 34. Algumas páginas são somente explicação. O solo do planeta. Vocês conhecem o Chico Bento? Ele é um dos personagens da Turma da Mônica, que mora em uma região de zona rural. Observe as ações de Chico Bento na história em quadrinhos a seguir. Acompanhe aí, pessoal. Observem a história. Olha, ele sai com um saquinho na mão, aí ele cava um buraco na terra, planta uma sementinha e começa a aguar, a cuidar. A sementinha vai crescendo e floresce várias flores. E ele pensa que ele vai dar a flor para a Rosinha. Mas ele fica indeciso, porque ele sabe que se ele arrancar as flores da terra, com o tempo elas irão murchar e morrer. Então ele tem uma super ideia. Ele planta as flores em um vasinho e presenteia a Rosinha. Troca de ideias. O que o Chico Bento está fazendo? Ele está cultivando flores para presentear a Rosinha. Além de água e cuidados, as sementes precisam ser plantadas em um local adequado para que germinem. Que local é esse? Então, esse local, pessoal, é o solo. No penúltimo quadrinho, Chico Bento percebe que, se ele colher as flores, elas irão acabar morrendo. O que ele decide fazer para mantê-las vivas? Por que ele tomou essa decisão? Ele decidiu transferir as plantas para um vaso com solo. Assim, elas continuarão tendo acesso aos nutrientes do solo e não morrerão. Na página 17, está falando sobre as características e a formação do solo. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam na superfície ou no seu interior. O solo é formado por pequenos fragmentos de rochas, água, ar e resto de plantas e animais. Existem muitos tipos de solo, que variam de acordo com os seus componentes. O processo de formação do solo ocorre pelo desgaste das rochas que estão na superfície da terra. Ao ficarem expostas, essas rochas sofrem a ação do calor e do frio, do vento e água. Com o passar do tempo, elas vão se fragmentando em pedaços cada vez menores, formando o solo. O esquema a seguir mostra diferentes etapas do processo da formação do solo. Observe. Primeiro, com a ação da chuva e do vento, as mudanças de temperatura, as rochas começam a se fragmentar. Segundo, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em fragmentos ainda menores. Terceiro, restos de plantas e animais misturam-se aos fragmentos de rochas, formando o solo. Quarto, com mais nutrientes, plantas maiores começam a se desenvolver no local. Composição do solo. O solo geralmente é construído por água, ar, uma parte orgânica e uma parte mineral. A parte orgânica se refere ao resto de plantas e animais em decomposição. Ela serve de alimento aos seres que vivem no solo, como as minhocas, e origina os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para se desenvolverem. A parte mineral corresponde aos fragmentos de rocha. Existem vários tipos de rochas e por isso podem ser formados fragmentos de diferentes tamanhos. Os componentes do solo não são encontrados em quantidades iguais em todos os lugares. Assim, depende da quantidade de cada componente. Diferente tipo de solo podem ser formados. Tipos de solo. De acordo com sua composição, os solos podem ser classificados em arenoso, argiloso e umífero. Solo arenoso.
Apresenta areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rochas grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Esse tipo de solo é pouco fértil e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar ao máximo a pouca água disponível. Solo argiloso. Apresenta a argila como principal componente. É um solo normalmente úmido, pois a argila é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem da água entre eles. Algumas plantas, como o cafeeiro e o arroz, se desenvolvem bem nesse tipo de solo. Solo umífero. É rico em matéria orgânica chamada de humus. Apresenta areia e argila em quantidades equilibradas. Além disso, retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. Esse solo é bastante fértil e é muito utilizado para o plantio. A capacidade de deixar a água passar ou retê-la é conhecida como permeabilidade do solo. Aprender é divertido. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Utilize um pouco de argila e muita imaginação. Faça uma escultura de um animal, personagem ou objeto que você goste. Pessoal, essa atividade é opcional, viu? A atividade da página 20 não é possível ser realizada, pois nós não estamos indo à escola. Agora, a atividade da página 21, vocês irão responder para a tia. Substitua as imagens pelas palavras correspondentes e descubra a mensagem secreta. Vocês vão fazer aí com bastante capricho. Número 2. Numere as frases de acordo com as etapas de formação do solo, de acordo com o texto que a tia fez a leitura para vocês. Número 3. Observe os 3 tipos de solos representados nas imagens a seguir. Depois, classifique-os de acordo com as suas características em arenoso, argiloso ou umífero. Página 22, número 4. Marta e Horácio estão com algumas dúvidas sobre o tipo de solo mais adequado para suas plantações. Ajude-os a esclarecê-las. A Marta quer plantar arroz e é preciso de um solo que fique bem encharcado. Em que tipo de solo ela deve plantar? Que tipo, hein, pessoal? O argiloso. E o Horácio quer produzir trigo e soja e feijão em seu sítio e precisa de um solo rico em nutrientes. Qual é o solo que ele deve fazer a plantação dele, pessoal? No umífero. Agora a gente vai fazer a leitura dos textos. Acompanhem a importância do solo. Você estudou como o solo é formado e suas principais características. Agora vai conhecer como esse recurso é utilizado e as diferentes formas de vida que o habitam. Uso do solo. É do solo que retiramos quase tudo o que nos sustenta. Ele proporciona nutrientes para as plantações, que faz parte da nossa alimentação, e da alimentação de outros seres vivos. Exemplo, a vaquinha, né? Ela se alimenta do solo e vários animais que são orníferos se alimentam das coisas que vêm do solo. Página 23. A agricultura é responsável pela produção da maior parte dos alimentos consumidos diariamente pelas pessoas. Entretanto, para garantir boas condições do solo e para manter o plantio e evitar seu empobrecimento, são necessários alguns cuidados. Exemplos: a adubação, que consiste em acrescentar nutrientes ao solo. A aração, que consiste em revolver o solo com o objetivo de arejá-lo e facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas. A irrigação é uma técnica para manter
a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas e a drenagem, que é uma técnica utilizada em solos muito úmidos, pois controla o excesso de água. E a rotação de culturas, que é uma técnica de plantio que intercala diferentes plantações. Por exemplo, em um ano planta-se milho, no outro planta soja. Essa técnica evita o empobrecimento do solo. Solo tem vida. Além de fornecer água, nutrientes e suporte para o desenvolvimento das plantas, o solo serve de abrigo para muitos seres vivos. Alguns animais, como o tatu, corujas, constroem suas tocas cavando buracos no solo. Outros animais, como as minhocas e os tatuzinhos de jardim, vivem enterrados no solo, alimentam-se de restos de plantas e animais. Os cupins e as formigas constroem galerias no interior do solo para se abrigar. As bactérias e os fungos apresentam um papel fundamental no solo. Esses seres realizam a decomposição da matéria orgânica, desenvolvendo nutrientes ao solo. Esses nutrientes são, então, utilizados pelas plantas para crescerem. Agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre o que o solo abriga, vocês irão recortar lá do material de apoio e colar nos locais do solo em que os seres vivos geralmente são encontrados. Na página 28, número 1, a seguir o nome de alguns seres vivos que habitam o solo. Associe cada um deles às respectivas características. Então, tem a letra A, que é plantas, B, bactérias e fungos, C, formigas, D, minhocas. Vocês vão relacionar aí as colunas certas. Número 2, vocês vão ler o trecho do poema O Cantigo da Terra, de Cora Coralina. Irão responder aí embaixo que usos do solo você consegue identificar neste poema. Na página 29, nós vamos falar sobre a degradação do solo. Nem sempre a relação do ser humano com o solo é harmoniosa. Seu uso de forma inadequada tem ocasionado o desgastamento do solo e dos recursos naturais. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, por exemplo, polui o solo e prejudica os seres vivos. O desmatamento deixa o solo desprotegido, favorecendo o processo de erosão, em que as camadas do solo são levadas pela ação de vento, água da chuva e dos rios. As queimadas realizadas com o objetivo de remover a cobertura vegetal também são muito prejudiciais ao solo. Elas provocam a morte dos seres vivos que habitam no solo e destroem os nutrientes, tornando-o impróprio e empobrecido. Na cidade, o solo geralmente está impermeabilizado pelo concreto, o que impede a infiltração da água no solo. Página 30, cuidados com o solo. A vida dos seres humanos e dos outros seres vivos dependem do solo. Conheça algumas atitudes que contribuem para a conservação desses elementos. Uma das mais importantes medidas para conservar o solo é preservar sua cobertura vegetal. Dar preferência ao consumo de vegetais orgânicos de agricultores que não utilizam agrotóxicos em suas plantações ajuda a evitar a poluição do solo por essas substâncias. Outra maneira de evitar a poluição do solo é separar corretamente o lixo doméstico, destinando o lixo reciclável para a reciclagem e transformando o lixo orgânico em adubo. Na página 31 está falando sobre a compostagem, que é a transformação dos restos de alimentos em adubo. Esse adubo, chamado de composto, pode ser colocado no solo, onde fornece nutrientes às plantas de forma natural. A compostagem pode ser realizada com ou sem a utilização de minhocas. Observe como funciona uma compostagem. Primeiro,
Geralmente é feita em 3 caixas que ficam empilhadas uma sobre a outra. As caixas do meio e de cima têm pequenos furos na base para a passagem de minhocas e do chorume. 2. A compostagem deve ficar sempre tampada para evitar a entrada de animais. 3. Na caixa de cima, colocamos os restos de alimento, como casca, folhas e outros resíduos vegetais. 4. Quando a caixa de cima fica cheia, ela é passada para o meio. 5. Os humos produzidos na caixa do meio se tornam adubo natural para as plantas. 6. O processo de decomposição realizada pelas minhocas resultam na produção de um líquido chamado de chorume, que pode ser utilizado como adubo e pesticida. Na página 32, vocês irão completar a cruzadinha sobre a degradação do solo. Página 32, número 2, os cuidados com o solo. Complete as frases. Então, vocês irão basear no texto que a gente leu para completar as frases. O número 3, lixo dos principais poluentes do solo nas cidades. Uma das formas de diminuir esse problema é reduzir o consumo, principalmente de produtos vendidos em embalagens descartáveis. Também é possível reciclar as embalagens para serem aproveitadas na fabricação de novos produtos. Vocês irão pesquisar como o lixo pode ser separado e depois vão pintar os nomes dos resíduos de acordo com a cor da lixeira correspondente. Vocês vão olhar na foto aí que está disponível no livro e vão pintar corretamente os quadrinhos. A página 34 está falando sobre tudo que nós aprendemos neste capítulo. Nós aprendemos que o solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que vivem em seu interior ou sobre ele. Aprendemos sobre o processo de formação do solo. Não será necessário realizar esse cartaz, pois está pedindo para se reunir com 3 colegas. E nós não podemos estar nos reunindo, certo, pessoal? Tenham uma ótima tarde.